Êxodo capítulo 11. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó, e sobre o Egito, depois ele vos deixará ir daqui. Deixando-vos ir a todos, com efeito vos expulsará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Além disso, o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Depois disse Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. E todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todos os primogênitos dos animais. Pelo que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve nem haverá jamais. Mas contra os filhos de Israel nem mesmo um comoverá a sua língua, nem contra homem nem contra animal, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os filhos de Israel. Então todos estes teus servos descerão a mim, e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu, e todo o povo que te segue as pisadas. Depois disso eu sairei. E Moisés saiu da presença de Faraó ardendo em ira. Pois o Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Êxodo capítulo 12. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue, e pô-lo em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos, eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Por 7 dias comereis pães ázimos, logo ao 1º dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, entre o 1º e o 7º dia, esse será cortado de Israel. E ao 1º dia haverá uma santa convocação, também ao 7º dia tereis uma santa convocação, neles não se fará trabalho algum, senão o que diz respeito ao que cada um houver de comer, somente isso poderá ser feito por vós. Guardareis, pois, a festa dos pães ázimos, porque nesse mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia através das vossas gerações por estatuto perpétuo. No 1º mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache fermento algum nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, esse será cortado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: ide tomai-vos cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa.
Então tomareis um molho de sopo, embebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia e marcareis com ele a verga da porta e os 2 umbrais, mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, e, ao ver o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto guardareis isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. Quando, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este culto. E quando vossos filhos vos perguntarem, que quereis dizer com este culto? Respondereis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel, e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então Faraó chamou Moisés e Arão de noite, e disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, e apressando-se por lançá-los da terra, porque diziam, estamos todos mortos. Ao que o povo tomou a massa, antes que ela levedasse, e as amassadeiras atadas em seus vestidos, sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, e joias de ouro, e vestidos. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhe davam o que pedia, e despojaram aos egípcios. Assim viajaram os filhos de Israel de Ramessés a Sucote, cerca de 600.000 homens de pé, sem contar as crianças. Também subiu com eles uma grande mistura de gente, e, em rebanhos e manadas, uma grande quantidade de gado. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque ela não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não puderam deter-se, nem haviam preparado comida. Ora, o tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta é uma noite que se deve guardar ao Senhor, porque os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve ser guardada por todos os filhos de Israel através das suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Mas todo escravo comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, comerá dela. O forasteiro e o assalariado não comerão dela. Numa só casa se comerá o cordeiro, não levareis daquela carne fora da casa nem lhe quebrareis osso algum. Toda a congregação de Israel observará. Quando, porém, algum estrangeiro peregrinar entre vós e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, circuncidem-se todos os seus varões, então se chegará e a celebrará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Haverá uma mesma lei para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Assim, pois, fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Êxodo capítulo 13. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo o primogênito, todo o que abrir a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não se comerá pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que ele jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá uma festa ao Senhor.
7 dias se comerão pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Naquele dia contarás a teu filho, dizendo, isto é por causa do que o Senhor me fez, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado. Separarás para o Senhor tudo que abrir a madre, até mesmo todo o primogênito dos teus animais, os machos serão do Senhor. Mas todo o primogênito de jumenta resgatarás com um cordeiro, e se o não quiseres resgatar, quebrar-lhe-ás a cerviz, e todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, que é isto? Responder-lhe-ás, o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, tanto os primogênitos dos homens como os primogênitos dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos, mas a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. E isto será por sinal sobre tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Ora, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram amados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, e vós haveis de levar daqui convosco os meus ossos. Assim partiram de Sucote, e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluta e os dois para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite.